Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe, sua casa, sua vida, sua família e tudo o que te pertence. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, você é essa pessoa. Cuidado com a autoimagem, com a sua autoimagem, com a imagem que você tem de si mesmo, para que não seja uma imagem distorcida, equivocada, uma imagem errada. Tem pessoas que olham para si e enxergam a imagem errada. Aqui em Gênesis diz assim o Senhor, capítulo 1. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre tudo. Quando o anjo do Senhor foi falar com Gideão, lá naquela grande árvore de Ofra, chegou para Gideão e disse assim: Deus é contigo, poderoso guerreiro. Olha a imagem que Deus tinha de Gideão, que o anjo tinha de Gideão. Deus é contigo, poderoso guerreiro. Com a força que você tem, você vai libertar Israel. Mas Gideão tinha uma outra imagem de si mesmo. Ele disse: como? O clã da família do meu pai é o menor em Manassés. E eu sou o menor na casa do meu pai. Eu sou o menor dos menores. Como eu vou libertar Israel? Com a força que você tem. Não sou eu quem o está enviando, disse o Senhor. Você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Veja que Deus tinha uma imagem de Gideão e ele tinha uma imagem diferente de si mesmo. Quem estava certo, Deus ou Gideão? Na verdade, ele realmente era um poderoso guerreiro. Enfrentou ali um desafio que muitos não enfrentariam. Para ter uma ideia, de 30 mil homens, assim, já de primeira, 20 mil covardes foram embora, viraram as costas e fugiram com medo. No final sobraram apenas 300 homens e com esses 300 ele derrotou aqueles midianitas. Mas quando Deus apareceu para ele, ele disse: não, eu não posso, eu não consigo. Ô Gideão, que visão é essa que você tem de si mesmo? Essa visão está errada. Quando Deus foi falar com Davi, foi ungir Davi a rei de Israel no lugar de Saul, e chegou lá o Samuel, o profeta, e se deparou com o filho mais velho de Jessé, Eliabe, disse: com certeza é esse que o Senhor quer ungir como novo rei de Israel. Mas o Senhor o repreendeu e disse: não, Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o interior. E esse aí eu o rejeitei. E assim foi com Eliabe, com Abinadab, com Samar e com todos os 7 filhos de Jessé, até que chegou Davi. Um rapaz que, pelos olhos do Jessé, que era o pai, dos irmãos e até mesmo do Samuel, não tinha os atributos, não tinha a condição. Mas os olhos de Deus enxergaram ali um rei, um poderoso guerreiro, um homem de sucesso, um homem fiel. Quem estava certo? Samuel? Jessé? Os irmãos de Davi? O rei Saul, que não deu nada para Davi? O Golias, que não deu nada para Davi? Ou Deus que olhou para o Davi e falou: esse aí, é esse homem que eu preciso. Esse vai fazer tudo que eu mandar, ele vai fazer toda a diferença. Isso aconteceu com Moisés, que não se via em condições, não se via capaz para libertar Israel, mas Deus viu que ele era capaz. Isso aconteceu com Isaías, que se sentiu pecador, um homem de lábios impuros, uma boca pesada, quando teve a visão dos anjos. Mas o Senhor disse: eu purifiquei os teus lábios, a quem eu enviarei? Então ele foi enviado. Isso aconteceu com Jeremias, que se achou jovem demais e incapaz, e o Senhor disse: não diga que você é jovem demais, não diga que você não pode, porque você pode. E tantos outros. Abraão, que já era velho demais, Moisés, Davi, quantas pessoas que aos seus próprios olhos não se julgavam capazes, que aos olhos de outras pessoas
também não eram capazes, mas nos olhos de Deus eram. Você não está se enxergando com as lentes erradas, não? Pare de olhar para si mesmo com as lentes erradas. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso, pode sim. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Operando Deus, ninguém impedirá. Tudo é possível ao que crê. Quero dizer a você que com certeza o Senhor enxergou em cada um de nós. Isso tem a ver com coisas espirituais, isso tem a ver com o que está dentro de nós. Uma pessoa capaz, uma pessoa competente, uns para libertação, outros para vitórias contra inimigos, exércitos inteiros, outros para governar, outros para mudar histórias, recomeçar histórias como Abraão e assim tantas outras pessoas. Olhe para si mesmo com as lentes do Senhor, pelas lentes do Senhor. Olhe para as pessoas, para a esposa, para o marido, para os filhos, com as lentes de Deus. Porque o Senhor enxerga o que o homem não vê, enxerga os talentos das pessoas, a capacidade de cada uma, e eu estou aqui para dizer a você que o Senhor quer te usar. Enxergue-se com as lentes certas, porque você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Em João 15 disse Jesus assim: é verdade que sem mim vocês não podem fazer nada, mas se as minhas palavras estiverem em vocês, e se vocês estiverem em mim, pedirão tudo o que quiserem e vos será feito. É isso. Quando uma pessoa está em Jesus, não é mais a pessoa, é ela e Jesus. Quando uma pessoa, e Jesus compara com um ramo, está ali unida a Jesus. Ó, se vocês estiverem em mim. Como assim? Se as minhas palavras estiverem em vocês. Ó, se vocês estiverem em mim, se as minhas palavras estiverem em vocês, tudo o que vocês pedirem, eu farei. Porque o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Quem dá fruto não é o tronco, quem dá fruto são os galhos. E são os frutos que glorificam a Deus, são os frutos que fazem toda a diferença. Em nome de Jesus, dê muitos frutos. Como? Se as palavras do Senhor estiverem em você e o Senhor, se o Senhor estiver em você, se você estiver no Senhor e as palavras dele estiverem em você, tudo que você pedir vai acontecer. Se enxergue com as lentes certas e tenha vitórias. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito de vitimismo, de inferioridade, de incapacidade, de medo, covardia, porque existem esses espíritos que põem enganos, põem ali como vendas nos olhos das pessoas ou como uma lente que distorce quem ela realmente é, e ao invés de enxergar o que Deus tem na vida dela, as qualidades que Deus deu a ela, começa a enxergar o lado negativo, a incapacidade, a falta disso e a falta daquilo. Mas eu repreendo isso em nome de Jesus. Todas as pessoas que me ouvem agora foram dotadas de uma capacidade sobrenatural. Não é questão de coisas humanas, não é questão de gente, mas é questão de Deus. Se trata do Espírito de Deus, se trata da unção do Espírito Santo, porque essa pessoa, ela é competente, é capaz, é digna, é forte. Até o fraco deve dizer que é forte, porque é isso que ele é. Assim como o Senhor encontrou Gideão, levanta Gideões hoje. Assim como o Senhor encontrou Moisés, levanta outros hoje. Abraão, Davi, Senhor, levanta outros nos dias de hoje e opera milagres na terra em que nós vivemos, no lugar onde nós estamos, em nome do Senhor Jesus. Eu consagro a vida de cada um, abençoo para vitórias, conquistas, avanços e muito progresso. Obrigado, Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Se enxergue por intermédio dessas lentes. Você foi feito à imagem e à semelhança do Senhor. Você não é inferior, não é incapaz. Ao contrário, você é muito capaz. Deus quer te usar. Vai lá. Um forte abraço. Deus abençoe. Graça e paz.